Abençoa a vida da Lília, que o Senhor dê a ela graça e sabedoria, que nós possamos beber das águas que o Senhor derramou sobre a vida dela, que ao abrir a sua boca, nós possamos aqui nos alimentar de todo o pão que vem dos céus, como o pastor Paulo abriu essa reunião, que o Senhor a ilumine, dê a ela toda graça e discernimento em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Carlos. Amém, glória a Deus, igreja, graça e paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Você recebe? Glória a Deus por isso. Deixa eu colocar meu óculos. Aleluia. Então, eu quero compartilhar com você, uma palavra que Deus gerou no nosso coração, amém? Creio que para esse momento, amém? Para esse tempo, e que os nossos corações possam realmente estar abertos, rendidos diante dEle, para recebermos, o alimento que vem do céu, que gera vida em nós, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, o tema da nossa reflexão nessa noite é muros de proteção, amém? Olha lá, muros de proteção. Abre a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 10, 8, pode soltar, eu coloquei ali, Eclesiastes 10, 8. Você que está com a sua Bíblia, pode seguir lá. Não, tem um versículo antes. Foi não? Então vamos lá. Eclesiastes 10, 8. Cadê meu Eclesiastes, gente? Achei. Aleluia. Eclesiastes 10, versículo 8 diz assim, olha só. Quem abre uma cova, acaba caindo nela. Quem arromba um muro, algumas dizem quem cava um muro, irrompe um muro, será mordido por uma cobra. Então eu quero pegar esse finalzinho do versículo 8. Quem arromba um muro, será mordido por uma cobra. Definições de muro. Vamos lá. Amém. Pode colocar as definições. Definições de muro. Eu coloquei, citei algumas aqui, Muro fala de uma obra, de uma construção destinada para cercar uma área, para se estabelecer um limite. Fala também de separação. Usado para proteger como defesa, cercar com um propósito, amém? Então essas são algumas definições de muro, Muros de proteção. Você e eu podemos então entender por meio das escrituras sagradas nessa noite, que há um chamado de Deus para nós, para cada um de nós, Deus nos chama a realmente a sermos construtores, a estarmos dispostos a levantarmos muros, a erguermos muros, mais do que um desafio, Ele coloca para mim, para você, como um dever, amém? Sobretudo como um dever, uma responsabilidade pessoal. Repete comigo, edificar muros é minha responsabilidade pessoal, amém? Então, você vai perceber que Deus está chamando você e a mim para levantarmos muros. Amém? Há coisas que Deus nos confiou, há responsabilidades, que Ele delegou aos homens. E nós vamos entender nessa noite que essa é uma dessas responsabilidades. Erguer muros. Então, e cada responsabilidade, cada dever confiado a mim e a você, amém? Elas realmente precisam ser assumidas por nós. Elas precisam ser levadas a sério, Então nós precisamos reconhecer que existem sim responsabilidades que nós precisamos assumir, amém? E levá-las, a sério. Porque quando nós reconhecemos, que nessa união com Cristo, nessa vida com Ele, existem deveres e obrigações dos quais nós
precisamos, né, recebermos. Amém? Então, quando nós reconhecemos isso, que não há como fugir, né? Numa aliança, há deveres, há bônus e há ônus, né? Ali há deveres, há obrigações e há os privilégios, amém? Que são provenientes, né, dessa fidelidade. Então, quando nós reconhecemos os deveres, as obrigações, né? E nós somos também, sobretudo, fiéis, amém? Não só em entender, em reconhecer, mas sobretudo em aplicarmos, né? Quando nós somos fiéis a cumprir esses princípios, esses deveres. A verdade é essa, querido, que nós mesmos, em primeiro lugar, é que somos abençoados, somos privilegiados. Você sabia disso? Que Deus, Ele confia a nós deveres, obrigações, não para nos oprimir, não para nos subjugar, não para ali nos escravizar, não. Ele nos confia deveres, obrigações, para que você e eu possamos realmente sermos preservados ao final, amém? Tudo isso é para nos abençoar, tudo isso, né, é para nos preservar. Então, quando nós nos dispomos a obedecer, a cumprir tais deveres e obrigações, nós mesmos é que somos abençoados, privilegiados em primeiro lugar, né? Foi assim desde o início da humanidade, né? Desde ali os primórdios, o início, quando Deus criou Adão, criou Eva, né? Nós vemos Deus confiando ao homem e à mulher ali deveres a serem, né, reconhecidos, levados a sérios, amém? E para serem obedecidos. Então, desde o início foi assim, é assim e continua sendo, né? Então, quando nós ignoramos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, né? Quando nós descumprimos esses deveres, se nós é que somos abençoados quando nos dispomos a obedecer, quando agimos de forma contrária a isso, a verdade é que, né, nós nos auto-prejudicamos e atraímos sobre nós mesmos, né, um peso terrível de maldições, seja pela nossa omissão, a nossa negligência, né, a nossa procrastinação, talvez ali dureza, obstinação do nosso coração e até mesmo alienação, né? Mas certamente o descumprimento de tais deveres nos levarão a perdermos o melhor de Deus. Sabe por que Deus quer encontrar fidelidade e obediência na minha vida e na sua vida? Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos preservar. E muito mais do que isso, Ele quer que você e eu vivamos o melhor que Ele preparou para nós. Amém? Deus preparou o melhor para você. Deus preparou o melhor para mim. Amém? Então, quando nós não levamos a sérios, né, o caminho a ser percorrido, amém? Atentando para a direção, né, o cumprimento de tais deveres, nós, infelizmente, iremos perder o melhor de Deus para nós, né? Viveremos, né, às vezes ali o ordinário, o medíocre, mas jamais saberemos, né, aquilo que é o melhor de Deus, o projeto de Deus, que já havia sido estabelecido, né, para mim e para você. A Bíblia diz, antes de tudo, antes da fundação do mundo, de todas as coisas, amém? Então, né, quando nós descumprimos, ignoramos, e não atentamos para esses deveres e obrigações, perdemos o melhor de Deus, né? Nessas áreas que não guardamos, não protegemos, que nos descuidamos, né? E deixamos de levantar muros, de erguer muros ao nosso derredor. Repetindo aqui o exemplo de Adão e Eva ali no jardim do Éden. Eles deixaram de cumprir esse dever. O Senhor havia ali desafiado eles, né, a realmente levantar muros, a erguerem muros ao derredor deles, né, e daquele jardim que Deus havia confiado em suas mãos, né?
Então eles não atentaram para isso. Eles deixaram de erguer esses muros, né? E ao descumprir esses deveres, eles ficaram comprometidos, as suas vidas ficaram comprometidas, né? Eles perderam o melhor de Deus. Eles foram atingidos, não só ali no relacionamento deles, um com o outro, mas sobretudo no próprio relacionamento deles com Deus, né? Eles foram abalados, né? O jardim ficou comprometido, né? E quantas vezes nós estamos vivendo essa triste realidade? Estamos sendo alvejados, estamos sendo atingidos, né? Porque não estamos levantando muros ao nosso derredor, né? E ao ali deixar de descumprir tais deveres, Adão e Eva, não somente eles foram prejudicados, né, em suas vidas, mas a sua descendência também. E muito mais do que isso, né? Toda a humanidade foi afetada, né, pelo descumprimento desse chamado de erguer muros, né? Olha só, quando eles não cumpriram essa ordenança de Deus, que Deus havia dado a eles, qual que era a ordenança que Deus havia confiado a eles ali? Cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar aquele jardim, né? O jardim ali representava suas próprias vidas em primeira instância, né? E também tudo aquilo que Deus havia confiado a eles, tudo aquilo que Deus havia colocado nas mãos deles, né? A vida daquele casal ficou exposta, comprometida, sua descendência. Então, essa exposição os conduziram ao erro, ao pecado, né? Ao engano, à dureza de coração, à obstinação, à alienação, como, né, já citei aqui, né? Uma pergunta: de que forma, você deve estar já se perguntando, de que forma podemos construir, levantarmos muros de proteção ao nosso derredor? Quantos querem saber nessa noite? Como que você pode erguer esses muros? Porque esses muros, né? Nós estamos falando aqui muito mais do que muros naturais, né? Se muros naturais já guardam, já protegem, sim ou não, né? Muros naturais, falando num sentido natural, eles já trazem em si uma certa proteção, quanto mais muros espirituais. Vocês entendem isso? Quantos mais os muros, né, espirituais. Então, de que forma você e eu podemos levantarmos, erguermos muros de proteção ao nosso derredor, né? Não somente ao nosso derredor, mas ao derredor do nosso jardim, nossa casa, né, a nossa família, enfim, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, amém? Eu coloquei aqui apenas algumas coisas, né? Citando aqui algumas coisas. A primeira delas é vivendo por fé, amém? Então, quando eu escolho viver e andar por fé, eu estou levantando muros espirituais ao meu derredor, amém? A Bíblia diz assim: o justo viverá o quê? Por sua fé. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus e receber qualquer coisa, né, dele, né? O cumprimento das suas promessas. Então essa é a vontade de Deus, que você e eu ergamos muros ao nosso derredor, escolhendo viver e andar por fé, amém? Uma outra forma de se erguer muros, através da sua e da minha obediência, amém? A palavra de Deus, a direção de Deus, amém? À medida que eu entendo, à medida que eu conheço, amém? Eu preciso estar disposta a colocar em prática, né? A andar, obediência, amém, queridos? Então, através da minha obediência à direção de Deus, né? Outra forma, me santificando, me separando para Deus, amém? Tendo viver separado para Ele. Escolher viver para a glória dEle, amém? Me consagrando a Deus. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou
santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida separada para Ele, voltada para Ele, jamais iremos vê-lo, né? Então, nos santificando, tendo um viver separado para Ele, amém? Consagração, né? Outra forma, por meio da palavra, amém? Declarando a palavra, tendo uma profissão firme, né? Uma declaração firme de fé em nossos lábios, amém? Quando você declara a palavra, não somente para o outro, amém? Mas para si mesmo, em primeiro lugar, amém? Declare a palavra, profira a palavra, amém? Tenha sempre a palavra de Deus em seus lábios, amém? Faça profissão dessa palavra continuamente, mas sobretudo, amém? Proferindo-a através dos seus lábios, amém? Mas sobretudo, tendo ela guardada no seu e no meu coração, amém? Então, quando nós declaramos a palavra, nós proferimos a palavra, nós estamos erguendo muros ao nosso derredor, amém? Outra forma, através de uma vida de oração, amém? Fazendo da oração um estilo de vida, amém? Oração, amados, ela não pode ser um ritual na minha vida e na sua vida. Ela não pode ser algo, né, formal, aquela coisa. Não, ela precisa ser algo muito natural. Amém? É o meu linguajar diário, a minha forma de falar com Deus. Amém? Então, uma vida de oração, através da intercessão, clamores, súplicas, intercessões. Amém? Então, essas são algumas formas. Nós temos muitas outras formas. Eu estou citando aqui apenas algumas formas. Amém? Então, nós não podemos nos omitirmos, né, de realmente assumirmos a responsabilidade que cabe a cada um de nós, amém? No levantar desses muros, no erguer esses muros. O livro de Neemias, ele representa, né, com muita propriedade isso, amém? O Senhor nos chamando, ali, realmente para erguermos muros, né? Os muros que muitas vezes estão em ruínas na minha vida e na sua vida, né, que foram ali destruídos. Então você e eu, nós não podemos abrir mão desses deveres, dessas responsabilidades pessoais, porque senão ficaremos expostos, vulneráveis, e ao invés de erguermos, consolidarmos, né, levantarmos muros, estaremos completamente fragilizados. E até mesmo sendo aqueles que estão, ao invés de preservar os muros, estaremos então o quê? Derrubando, ultrapassando esses muros, né? Quebrando, fazendo uma cova nesses muros com as nossas próprias mãos. Vocês entendem isso? E a Bíblia está aqui muito clara para mim e para você, né? Quando ele diz para nós, aqui deixa eu voltar, em Eclesiastes 10:8, olha o que ele fala. Aqui, quem arromba o muro, olha só, destrói o muro, o que acontecerá com este ao final? O que está escrito aí? Ele será mordido por uma cobra. Olha a consequência da omissão, do relaxo espiritual, né? Da negligência, da procrastinação, né? De brincar com as coisas de Deus. Quantas vezes nós estamos brincando, né? Quantas vezes com a nossa obstinação, rebelião, nós estamos dizendo, dá nada não, né? Achamos que vamos sair imunes ali, impunes, né? Mas quando abrimos mão de tais deveres, ficaremos expostos, vulneráveis. Ao invés de consolidarmos muros, iremos derrubá-los. E quando o muro cai, essa é a sentença, a Bíblia está dizendo, quando o muro cai, quando um limite é ultrapassado, a consequência será essa, seremos então o quê? Mordidos pela cobra. Olha, mas por que eu preciso levantar muros ao meu derredor, ao derredor da minha casa, ao derredor daquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos? Porque tem uma cobra ali, esperando, né, para nos picar, esperando
para nos encantar, nos deixar cegos, né, sem percebermos, até que ela dê o seu bote. E pode ser que, né, seja letal, fatal. Então Deus está explicando, olha, porque quando o muro cai, né, somos mordidos pela cobra. Nós somos atingidos por ela, com ferimentos e até mesmo a morte. E uma das causas de podermos estar sendo golpeados continuamente, eu não estou falando que isso aqui é a única, né, só acontece por isso, não. Mas uma das formas, né, de podermos estar sendo golpeados continuamente, pode ser esta sim, né, o descumprimento, de realmente estar atentos, vigilantes, edificando muros, consolidando muros ao nosso derredor. A ausência de muros, né, que devem ser erguidos, construídos por nós, fará isso. Que você e eu sejamos mordidos, né, picados por essa cobra. Deus está dizendo para nós, ó, há uma parte que só cabe a Ele. Né? Tem coisas que só Deus pode e irá fazer nas nossas vidas, amém? Mas Ele deixa bem claro também na palavra dEle que há uma parte que cabe a mim e a você, amém? E essa parte que nos cabe é a responsabilidade que nós precisamos assumir, como filhos dEle, como homens e mulheres que de fato têm declarado ter uma aliança com Ele, amém? Então há uma parte que cabe a mim e a você, e ninguém pode fazer isso por nós. De quem é a responsabilidade de erguer muros ao seu redor? De quem? Sua e minha, amém? Né? Então, nós não podemos transferir essa responsabilidade para outros, porque pode até servir por um tempo, né? Mas ela é pessoal, ela é intransferível. Qual tem sido a nossa resposta diante de Deus? Diante desse chamado? O Senhor está te chamando nessa noite, filho, filha, eu tenho um lugar para você, sabe, junto a essa construção. E o Senhor está falando, olha, assume o seu lugar nessa construção, nessa edificação. A palavra de Deus chega a realmente dizer isso, nós somos essa, né, construção, essa edificação. Então, qual tem sido a sua resposta a Deus diante desse desafio? De construir muros de proteção. O que cabe a nós fazermos, Deus não fará por nós. Você sabia disso? Né? Tem coisas que cabe a mim e a você fazer, e Deus não vai fazer em nosso lugar. Porque isso está relacionado às nossas escolhas, né? A nossa palavra final, ao nosso poder de decisão. Deus respeita você, Deus me respeita, amém? Então Ele não vai, né? Ele não vai obrigar você, né, a fazer aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Então, Ele respeita a nossa decisão, a nossa palavra final. Então, aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não fará por nós, porque depende das nossas escolhas. A obra de Deus, ela se cumpre em nós, através de nós, né? Por meio de nós, justamente por isso, por meio dessa parceria, dessa cumplicidade com Ele. Amém? Deus está nos chamando para uma cumplicidade. Amém? Né? Ou eu sou dele, ou eu não sou. Ou eu estou com ele, ou eu não estou. Né? Então, eu e você precisamos assumir isso. Se nós somos cúmplices de Deus, amém? Nós precisamos nos posicionarmos como tal, como cúmplices dele. Amém? Deus é Deus de aliança, sim ou não? Deus é Deus de aliança, de envolvimento, de compromisso, né? De realmente vestir a camisa. Ele é Deus de princípios, amém?
Então Ele realiza a sua obra em nós e através de nós, quando então nós permitimos, né? Quando nós então damos a Ele o nosso consentimento. Assim como eu já declarei aqui, através das nossas escolhas, das nossas decisões, né? Então nós é que escolhemos tê-lo nas nossas vidas como nosso Senhor, como nosso Salvador. Amém? Então outros não podem escolher por mim, não, né? Jesus é o Senhor da Lília, não. Ou eu reconheço, me sujeito ao senhorio dele, ou não, né, ele jamais irá ser, né? Se eu não permitir. Então é nós que escolhemos que Ele de fato seja o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas, ou não, né? Então, quando nós obedecemos à voz do nosso Senhor, amém? Nós fazemos isso, levantamos muros, né, ao nosso derredor, estabelecendo limites saudáveis que irão nos proteger, que irão nos resguardar, né? Que são aqui ensinados pelo próprio Deus a mim e a você. Amém? Na verdade, com a nossa obediência e disposição, o que nós estamos fazendo? Nós estamos o que? Nos blindando. Amém? Fala, quando eu ergo muros, eu estou me blindando. Amém? Quantos querem ficar blindados? Amém? Então é isso, né? Quando nós obedecemos, na verdade, nós estamos nos blindando dos golpes, dos ferimentos, do veneno da cobra, né? Que são sim dolorosos e podem ser até mesmo fatais, letais, comprometendo, né? Toda a nossa existência, né? Todas as áreas da nossa vida. Ouça a voz de Deus nessa noite te chamando, me chamando. Amém? Ouça. Feche os seus olhos aí um pouco. Ouça a voz de Deus pela fé te chamando. Dizendo para você assim, filho, filha, está na hora. Está na hora de você assumir responsabilidades maiores. Está na hora. Você não pode ser criança e agir como criança para sempre. Inconsequente, independente, rebelde. Está na hora, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Já passou da hora de você crescer. O Senhor está dizendo, filho, filha, assume o seu lugar. Assume o seu lugar. Na edificação dos muros. Ao derredor de Jerusalém. Amém? Ao derredor da sua vida. Ao derredor da sua casa. Ao derredor de tudo aquilo que eu tenho confiado a você. Assume o seu lugar. Filho, filha. Assuma o seu lugar. Está na hora de você realmente se prontificar a ser cooperador. Meu cooperador. Cooperador de Deus, cooperador do reino. Assumindo o seu lugar na edificação de muros ao redor do meu corpo, da minha igreja. Amém? Então ouça a voz de Deus te chamando. Né? Atenda ao chamado dele. Obedeçam. Amém? Obedeçam. Porque quantas vezes Deus está nos chamando e nós estamos fazendo de conta que nós não estamos escutando. Nós não estamos vendo. Nós estamos tão distraídos, né? Mas essa é a hora. Toma o teu lugar nessa edificação. E se disponha a não mais, sabe, a lançar os muros ao chão, derrubar os muros, a furar buracos nos muros. Se disponha a construir, a erguer os muros ao seu derredor. Repetindo, ao redor da sua família e de tudo aquilo que eu tenho confiado em suas mãos. Amém, amados? Então, uma palavra pequena, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Eu e você, nós somos chamados
Amém? Para erguermos muros, levantarmos muros. Talvez você tenha sido atingido incessantemente, né? Continuamente. Porque nós ainda não atinamos, né? Nós ainda não nos colocamos no lugar que Deus nos chamou para estar. Tem coisas que nós realmente precisamos chorar, clamar, pedir a Deus. E tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar nos lugares que Deus tem nos chamado para estar. Amém? Não no lugar do outro, não na posição do outro, mas no lugar de Deus para mim, para minha vida. Amém? Que nós possamos ser achados, encontrados por Deus, fazendo as coisas certas, mas com as motivações corretas. Eu venho pensando há alguns dias um versículo que tem queimado no meu coração, e isso tem me entristecido, né? Porque isso é uma realidade. A Bíblia diz, muitos têm, às vezes, sabe, pregado o Evangelho, proclamado o Evangelho, por inveja, por ciúme, por competição. Mas que eu e você possamos realmente ser achados por Deus, sabe? Tendo esse Evangelho nos nossos lábios, amém? Mas como fruto da nossa paixão por Ele, do nosso amor por Ele, amém? Que essa palavra, queridos, ela possa queimar, antes de queimar através dos meus lábios, produzindo um fogo de vida, ela possa queimar dentro do meu coração, dentro de mim, amém? Porque se não for assim, a palavra que sai da minha boca, ela não vai produzir vida, ela vai produzir um fogo que vai queimar, que vai destruir. Mas quando esse fogo é um fogo do altar de Deus, a Lorraine pregou sobre o fogo de Deus, o fogo que vem do céu, na célula quarta-feira, tremendo essa palavra, amém? Esse fogo não é um fogo qualquer, é um fogo da paixão por Ele, amém? Da paixão por Ele. Quero desafiar você a ficar de pé. Antes de nós orarmos, vamos adorar o Senhor, pessoal do louvor. Quero desafiar você a ficar de pé nessa hora. A Bíblia diz que, sabe, aqueles que são meninos, que se negam a crescer, aqueles que são meninos, vivem dessa forma a vida inteira. Agem como meninos, se comportam como meninos, e nunca poderão experimentar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que não se negaram a crescer, não se negaram a se tornarem adultos na fé, ao amadurecimento, ao crescimento. Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós negamos a crescer, porque crescer dói, sim ou não? Crescer dói. Nós falamos pela fé, nós pregamos muitas vezes pela fé, porque nós não vivemos tudo aquilo que nós ainda vamos viver, somos chamados para viver, nós estamos no processo, né? Muitas coisas nós falamos pela fé, mas quando esse fogo vem, fogo da provação vem sobre mim, sobre você, porque a Bíblia diz isso, esse mundo um dia vai experimentar o fogo. A Bíblia diz também que os filhos dele vão experimentar um fogo, não vão ficar imunes a esse fogo. Mas o fogo destinado aos filhos, o fogo destinado àqueles realmente que o amam, aqueles que realmente escolhem viver e serem dele. Esse fogo, quando ele vem sobre nós, ele dói, ele machuca, ele fere, nós gritamos. Mas esse fogo ao final, ele irá produzir vida em mim e em você. Ele irá nos refinar. Ele vai fazer com que tudo aquilo que é palha na minha vida e na sua vida, é feno, é escória, seja queimada por esse fogo. E ele vai transformar na minha vida e na sua vida
a minha vida e a sua vida, né? O nosso viver será como prata, como ouro, como pedras preciosas diante dele. Mas você e eu não podemos fugir desse processo. Sabe, querido, nós estamos aqui e nós estamos pela fé. Amém? Não porque nós cremos em nós mesmos, na nossa capacidade humana. Nós cremos no Senhor. Nós cremos naquele que escolheu nos amar. Quando nós ainda vivíamos uma vida completamente desagradável ali aos olhos dele, completamente estranhos, alheios, ele nos amou primeiro e ele nos atraiu para a sua presença. E hoje ele tem nos revelado um caminho, ele tem nos apontado um caminho, e ele não nos deixa sozinho, ele nos toma pela mão e fala: filho, eu estou com você no caminho, eu estou com você nesse processo, porque você não está sozinho, porque eu sou contigo. Você vai vencer, você vai suportar. Amém? Você vai chegar lá, a linha de chegada, você vai chegar. Amém? E você vai viver o melhor que eu já preparei para você. Amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção. E em espírito de oração, continue falando com Deus. Continue falando com Ele nessa noite. Colocando essa palavra diante dEle. Colocando o teu coração diante do altar dEle. Peça perdão para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais viver essa vida de alienação. Eu não quero brincar com Deus. Eu não quero brincar com as coisas de Deus. Conversa com Ele, querido. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam há um Deus em Israel. Eu quero ser Fala isso para Ele, igreja, nessa noite. lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam há um Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és.
querido? Você está fazendo essa pergunta para o Senhor nessa noite? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem tu queres que eu seja? Querido, repita comigo essa oração nessa noite. Diga assim: Senhor, eu estou diante de ti com meu coração desarmado. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo nessa noite das minhas rebeliões, da minha independência de ti, das minhas teimosias, durezas de coração, obstinações que me enganaram, que me seduziram, que me afastaram de ti, que fizeram com que, ao invés de eu erguer muros, eu os destruísse. Me perdoa, Senhor. Eu não quero mais ser negligente. Eu quero assumir o preço dessa aliança, ser teu, pertencer a ti, andar contigo, Jesus, vestir a camisa, não me envergonhar de ti, não me envergonhar do Evangelho. Eu quero ser luz, Senhor. Eu quero ser sal, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Derrama o temor do Senhor no meu coração, para que eu possa te temer, te reverenciar como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me posiciono diante de ti como teu filho. Eu me posiciono nesse erguer os muros como esposo, como esposa, como filho, Senhor, como filho teu, como igreja no corpo de Cristo. Senhor, eu escolho assumir o meu lugar. Diga isso para Ele. Eu escolho assumir o meu lugar, que é somente meu, nesta edificação de levantar muros, para que a minha vida, a minha casa, a minha família esteja guardada em ti, o meu chamado e tudo mais que o Senhor tem me confiado. Obrigado, Senhor. Querido, amada, tudo aquilo que você entrega para Deus, tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, está verdadeiramente guardado, seguro. Ainda que por alguma circunstância, situação qualquer, naturalmente falando, você possa olhar e achar que não. Nada se perde nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que está guardado nas mãos do Senhor está destinado à eternidade. Você crê nisso? Você que fez essa oração talvez pela primeira vez, você que fez essa oração se reconciliando com Cristo, e você que talvez sentia que estava meio negligente nessa questão de se posicionar como um filho diante de Deus, e renovou mais uma vez os seus votos diante dele, de assumir o seu papel, o seu chamado na construção, na edificação desses muros. Você então que se sentiu tocado de uma forma ou de outra, eu queria desafiar você a sair do seu lugar num ato de fé e vir aqui até a frente e para nós orarmos mais uma vez juntos. Amém? Aleluia. Você tem essa liberdade. Se alguém quiser vir, nós vamos estar orando juntos. Aleluia. Quero chamar o pastor Carlos para nos conduzir juntos nessa oração. Aleluia. Não se acanhe, não se aveste, não fique envergonhado.
Você está diante de Deus. Seus votos são para Ele. Obrigado, Deus. As alianças que você está firmando Obrigado, Jesus. é com Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Chega mais pertinho aqui, você que veio à frente. Vamos colocar as mãos sobre você. Igreja, levante as mãos para cá.